Se você trabalha com costura criativa, me responde com sinceridade. Você sente que vende, mas o dinheiro nunca sobra? Ou pior, já teve aquela sensação de que quanto mais você produz, menos você ganha? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar um jeito simples e prático de precificar suas peças de costura criativa sem achismo, mesmo que você nunca tenha entendido nada de contas. E já te aviso, o erro que a maioria das artesãs comete no preço é exatamente o que faz elas trabalharem muito e continuarem no zero. Hoje você vai aprender como calcular o preço correto das suas peças, como garantir lucro de verdade e quantas peças você precisa vender por mês para não ficar no prejuízo. Se você quer parar de só vender e começar a ganhar dinheiro com artesanato, esse vídeo é para você. Esse aqui é o diagnóstico de quem vive trabalhando com preço errado. Eu vendo bem, mas o dinheiro some. Se você está na costura criativa e sente essa frustração diariamente, o diagnóstico é claro, minha amiga. O problema quase sempre está na precificação e é o que você vai aprender nesse vídeo. O fim do achismo na precificação. Como você está aí nesse método? Você está na coluna da esquerda, que é do achismo, ou na coluna da direita? Se não está na coluna do método, eu vou te mostrar agora como que é. O achismo, ele copia a concorrência. A base do preço de quem vive no achismo é quanto o vizinho cobra, vou cobrar também. O controle é cego para os próprios custos invisíveis. Consequência, trabalha muito e lucra pouco. Com esse método que você vai ver aqui nesse vídeo, você vai ter como base custos reais, despesas exatas e margem de lucro. Controle, você vai ter uma visão clara de verdade para ver onde vai cada centavo. E consequência, vai ter a previsibilidade financeira e lucro real. A equação para o preço correto, para definir o preço de venda, você vai precisar unir 3 peças fundamentais. Se ignorar qualquer um deles, a conta não vai fechar. Primeiro, você tem que ter bem claro e definido quanto que é o custo de cada peça, o que a peça consome. No vídeo anterior, eu falei sobre isso, dei aí uma introdução sobre a precificação e eu pedi, se você assistiu, para colocar no papel todos os custos da peça que você fabrica. Se você fabrica mais de uma peça, o ideal é que você tenha isso muito bem detalhado de cada peça. Não a fazer por achismo, mas sim detalhado. Então, o custo, o que a peça consome, as despesas, o que o seu ateliê consome, como se você paga luz, se você paga internet, se você paga aluguel, se você paga água, se você precisa de algum serviço a mais. E o lucro é o que faz o seu negócio crescer. Você precisa ter esse lucro. O ideal também é que nos custos, se você fabrica a peça do zero, você colocar ali um valor por tempo de produção. Também é ideal você fazer isso. O primeiro passo é a gente dissecar o custo variável, que aí está representado pelas letras CVU, custo variável unitário. Quanto custa produzir exatamente uma peça? Aí nesse exemplo a gente tem aí uma necessaire, e aí essa necessaire usa zíper, usa tecido e linhas, aviamentos. Pode ser que esse vendedor ele use brinde, dá um brindezinho para o cliente, e ela também vai usar aí a embalagem, que é sacola, etiqueta, laço. Viu como a gente conseguiu decifrar aí cada pedacinho desse custo variável unitário? Chegamos a um total de R$ 15. Neste exemplo, a armadilha invisível é esquecer a embalagem, o tempo,
os brindes, isso destrói sua margem antes mesmo da venda. É importante você colocar ali o tempo de costura e ver aí o cálculo, quanto você quer ganhar de salário e dividir isso aí por hora. E dividir também pelo tempo que você gasta para fabricar essa peça. Esse exemplo, a gente está gastando R$ 15, mas não é um padrão de preço. Você precisa ter o seu. Possa ser que o seu custo fique 5, 6, R$ 7. Então, use o preço da sua peça. O segundo passo é o peso das despesas fixas. Sim, as despesas fixas impactam muito no seu negócio. Não vale só colocar o preço, calcular o preço se baseando pela sua peça unitária, porque não é só isso que compõe. Você precisa calcular as despesas fixas, que aqui entra tudo o que você paga todo mês. Vendendo ou não, você vai ter as despesas de luz, de internet, de aluguel, seu salário, ferramentas de marketing, de divulgação, enfim. Você precisa colocar isso também muito detalhado. Neste exemplo, a gente chegou aí a um cenário do ateliê, um total fixo mensal de R$ 2.200. Despesas incluindo salário, seu salário, internet, luz, enfim, 2.200. E aí a gente também vai precisar de ter faturamento planejado. Quanto que eu desejo faturar, ou seja, total acumulado de vendas, independente, sem tirar despesas, nada. Total faturamento é o valor montante total planejado. Por exemplo, nesse cenário foi planejado um faturamento de R$ 4.000. Como que a gente vai chegar à porcentagem que representa as despesas fixas? Lembre, a gente vai precisar de ter, para fazer o cálculo do preço real, preço ideal, a gente vai precisar de ter o custo unitário, custo variável unitário, a gente vai precisar ter a porcentagem das despesas fixas, que aqui foi feito o cálculo, onde se divide 2.200 dividido pelo faturamento planejado, 4.000. Vai se chegar a um valor de 55. Vai se chegar a 0,55. Se você dividir 2.200 dividido por 4.000, vai dar 0,55. Que multiplicado por 100, que é a porcentagem, vai dar 55. Então, a gente vai ter 55% do faturamento de R$ 4.000 representa as despesas fixas, que será 2.200. No final, eu vou te mostrar como fazer possíveis ajustes. O faturamento não pode ser ali igual às despesas fixas, porque você não vai ter aí um preço adequado. O terceiro passo nós vamos encontrar o markup. No vídeo anterior eu falei sobre o markup, que também é conhecido como taxa de marcação. Ele é o segredo do lucro na costura criativa e em qualquer negócio. Tudo que você está vendo aqui pode ser aplicado a qualquer tipo de venda, de preço de venda. É uma base contábil para você calcular o preço de venda e que eu estou aqui trazendo para você gratuitamente. O markup, ele precisa das composições que estão sendo representadas nesse gráfico aí que representa uma fita métrica. Primeiro, a gente tem o imposto e taxas, que é representado por 6%. Esses impostos e taxas, você pode colocar as taxas que você paga, algum imposto que você paga, se você paga, né? Por exemplo, se você não paga, não coloca. Mas aqui poderia também incluir taxas do marketplace. Eles têm um percentual ali. Alguns vai de 12, 16, 20. Você tem que descobrir e coloca nesse local, nessa primeira função. O segundo valor seria a taxa de cartão de crédito, que aqui está sendo representada por 4%. Se você usa cartão de crédito nas suas vendas, se você vende por cartão de crédito, você vai ter que ir lá na sua conta e verificar qual é o valor que é cobrado, qual a porcentagem.
E aí também é legal você separar um investimento para o seu negócio. Aqui está representando por 5%. Esse investimento pode ser que você precise aí investir numa máquina, em um acessório melhor para a sua empresa, ou de repente você precisa ir fazer uma reforma, uma pintura, e você quer já embutir aí nesse valor o crescimento da sua empresa. Então você pode definir aí uma porcentagem, aí foi representado por 5, mas pode ser 10, né? Para investir no seu negócio, ou na compra de mais tecidos, enfim, você vai definir esse investimento para o seu negócio. A parte maior aí, representada por essa cor vermelha, é as despesas fixas, que a gente encontrou o valor de 55%. E aí você vai ter aí o seu valor. E depois a gente tem nessa partezinha amarela o lucro desejado, que seria 10%. Também o lucro já você pode investir em alguma outra coisa ou simplesmente seu lucro mesmo por cima da venda. E aí, tendo na mão todas essas bases, todos esses preços, a gente chega ao cálculo desse markup, ou cálculo dessa taxa de marcação, e a gente vai fazer dessa seguinte forma. Não é difícil, é só você olhar aí conforme está. Primeiro, a gente tem na base superior número 100, que vai ser dividido por 100 menos. Aí a gente tem entre parênteses o 6, o 4, o 5, 10 e 55, que foi esses valores que a gente encontrou aqui nessa fita métrica. 6, 4, 5, 55, 10, ok? Primeiro, como é feita essa conta aí? A gente vai somar primeiro tudo que está entre parênteses, que vai chegar a um valor de 80, e aí a gente vai diminuir 100 menos 80, o número que você vai encontrar vai ser referente às suas taxas. E a gente vai ter um resultado nessa linha abaixo de 20. E aí, de 100 menos 80, a gente vai ter 20. E a gente vai dividir os 100 superior pelo 20 inferior, que é o dividendo. E aí a gente vai ter o resultado igual a 5. Aí tem uma explicaçãozinha aí. Seu fator multiplicador é 5. Este número mágico, 5, é a blindagem do seu ateliê. Ele embute todos os custos invisíveis e garante seus 10% de lucro. Tudo que você somou está aí representado pelo número 5. E como que a gente vai encontrar o preço de venda agora? Que a mágica vai acontecer. A gente chegou aqui a um custo total da peça de 15 reais, nesse exemplo. E como que a gente vai fazer essa conta? A gente vai pegar, precificar vira um processo mecânico e seguro. Basta cruzar o custo da peça, que foi o valor de 15 reais, com o seu fator multiplicador, que é o 5, markup, que é o valor 5. E a gente chega ao preço ideal de R$ 75 reais. Neste exemplo, chegamos ao custo de preço ideal de R$ 75 reais. Mas aí você pode ver o seu resultado aí e ver que está bem diferente do valor que você costuma pagar, ou muito abaixo ou muito acima. E aí, quais são os ajustes que a gente precisa fazer? A gente não pode sair abaixando o preço por impulso, tem que investigar. Se o custo está mal calculado, exemplo, se você não está comprando material muito caro no varejo, começa a comprar no atacado, vê se não vai abaixar o preço. Suas despesas podem estar descontroladas. Custos fixos altos para o volume de venda. Por exemplo, você vai precisar de um faturamento maior, você vai ter que aumentar lá no seu faturamento. Ao invés de ser 4 mil, talvez seu faturamento seja pouco maior, né? E diminuir suas despesas de alguma forma, controlar, ver o que você pode fazer nas suas despesas, cortar o que realmente não está servindo, né? Economizar de alguma forma. Ou seu posicionamento está errado. Você pode estar vendendo um produto premium, um produto super valorizado para um público que não tem condição de pagar. Por exemplo, se essa necessaire realmente sair o seu preço de 15 reais,
eu não poderia estar vendendo para uma pessoa que só tem condição de pagar por 20, ok? Se o custo é 15 e eu vendo para pessoas que têm condição de pagar 20, só tem 20 reais para pagar, eu vou sair no prejuízo, eu vou estar tendo um hobby que não vai estar me pagando conforme eu preciso que seja pago. Então a gente precisa encontrar agora o ponto de equilíbrio. Lembra que eu falei que eu disse que você ia saber quantas peças você precisa para ter o seu ponto de equilíbrio? Aqui, as peças de R$ 75 você precisa vender para não ficar no vermelho. Quantas peças de R$ 75 você vai precisar vender? A gente tem nessa balança R$ 2.200 por mês, que foi a despesa que a gente calculou. Para não ficar no vermelho, para ficar ali empatado, você precisaria vender 30 peças. 30 peças por mês para não ficar no prejuízo. Você vai pagar tudo ali, mas não vai ficar no prejuízo. O lucro você só vai começar a ver depois que você começar a partir das 30 peças. Como que você faz esse cálculo? Como que você vai encontrar o ponto de equilíbrio? Você vai pegar os seus R$ 2.200, você vai pegar a sua despesa fixa e vai dividir por 75, que é o preço unitário. E você vai chegar aí a 30 peças neste exemplo. Agora, como sair de hobby caro a negócio real? Primeiro, calcule, porque quem não calcula custo detalhado perde dinheiro. Em cada venda você dá desconto sem poder dar, você dá um desconto que não deveria ter dado, acima do que deveria ter dado. Considere também, quem não embute as despesas fixas no preço vive de ilusão. E defina, quem não estipula uma margem de lucro clara tem apenas um hobby caro. Eu vou deixar para você uma planilha automática de precificação com valor bem simbólico, só para você facilitar aí os seus cálculos. Nessa planilha automática de precificação, ela vai calcular para você o preço, você vai ter a seção também de meta mensal, quanto que você vai precisar de meta, e também vai ter um controle de vendas. Essa planilha, ela vai te dar a oportunidade de fazer esse cálculo aqui automaticamente em cada produto que você tem, sem ter que ficar ali na ponta do lápis escrevendo, fazendo cálculo. Ela vai calcular para você automaticamente. Vou deixar aí fixado nos comentários essa planilha aí para você, para te ajudar de alguma forma. E aí eu agradeço a sua assistir, né, por estar assistindo a gente. E foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho mais de conhecimento com você.